Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 16, versículo 8, o ponto 1 que diz a quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Bom, vamos lembrar o que aconteceu nas pragas anteriores, né? A primeira praga foi uma chaga maligna que atingiu os homens, foi lá no versículo 2. A terceira taça, ela foi derramada no mar. A segunda taça, desculpe, foi derramada no mar. A terceira taça, ela foi derramada nas fontes de água doce. E agora a quarta taça, ela é derramada no sol. E diz que o sol ele abrasou os homens, ou causou um grande calor que causou queimaduras pelo corpo dos homens. Então os homens já estavam com uma chaga maligna, uma chaga muito inflamada que causava feridas externas, como nós vimos no versículo 2, na primeira taça. Os homens começaram a ter problema com recursos de água do mar, né? Peixe, vai faltar alimento, de alguma maneira a humanidade é atingida. As fontes de água doce, elas também são atingidas na terceira taça. E agora na quarta taça ocorre um calor, né, que vai causar queimaduras. Então pensa nos homens que já estavam sofrendo com aquelas chagas infectadas, né, muito inflamadas, e agora vão ser abrasados pelo sol. O comentário diz: a quarta taça é derramada no sol, e os homens sofrem com um calor escaldante. Segundo os astrônomos, um fenômeno por ocorrer a qualquer momento, e se trata de uma tempestade solar, que geraria efeitos semelhantes ao descrito na quarta taça do Apocalipse. Bom, então o que é isso? Segundo os astrônomos, tem um fenômeno que dá para ocorrer a qualquer momento, tá bom? Tem um fenômeno que está para ocorrer a qualquer momento, e trata-se de uma tempestade solar. Bom, o que é essa tempestade solar? Eu vou pegar aqui um artigo da revista super interessante, é uma revista bem interessante, uma revista confiável, né? E veja o que ela diz sobre essa tempestade solar. O artigo diz: e se uma grande tempestade solar atingisse a Terra? Aí o que os astrofísicos vão dizer, né? Em 2012, uma forte tempestade solar passou de raspão na Terra. Se ela tivesse acertado, possivelmente estaríamos nos recuperando até hoje. Preste atenção, isso foi em maio de 2021. Para vocês verem o resultado o que pode acontecer com essa tempestade solar e a catástrofe que ela geraria na face da Terra. E isso nós vemos os cientistas dizendo que está para ocorrer uma tempestade dessa a qualquer momento, que os cientistas não sabem como ela ainda não aconteceu, porque eles conseguem medir essas tempestades no Sol. Eles sabem a última que aconteceu há cerca de 100 anos, cento e poucos anos. Então, você veja, só nesse caso aí ele diz que por 9 anos estariam se recuperando. O comentário prossegue. Em 1 e 2 de setembro, em 1º e 2º de setembro de 1859, a noite virou dia em algumas partes do mundo. Então ele está voltando cerca de 150 anos para poder contar a última grande tempestade solar que teve. E aqui nessa parte você vai ter que comparar o mundo há 150 anos e o mundo de hoje. Se essa mesma tempestade ocorrer, qual a diferença do mundo atual para o mundo daquela época? Existem muitas coisas hoje tecnológicas
que não existiam naquela época. Então o ser humano será afetado de uma maneira muito pior. O comentário prossegue. Mineiros nos Estados Unidos acordaram de madrugada achando que havia amanhecido e começaram a preparar o café, até olharem nos relógios. Não era o sol, mas auroras boreais que foram avistadas em latitudes baixas, como o Caribe e o sul do Brasil. O Brasil normalmente não tem aurora, né? Os mais religiosos acreditaram que era o Apocalipse. Outros ficaram maravilhados com o que assistiram. Um jornal de Baltimore, nos Estados Unidos, escreveu sobre uma luz maior que a da lua cheia, mas com suavidade e delicadeza incríveis, que pareciam envolver tudo o que tocavam. Menos encantados ficaram os telegrafistas. A coisa causou um pico de corrente elétrica que deu choque em seus operadores, formou arcos voltaicos, arco elétrico, nos fios e destruiu com incêndio um monte de equipamentos. Aqui é que vem a questão. Essa tempestade solar, se ocorrer, ela vai causar uma destruição nos aparelhos eletrônicos, assim como destruiu os telégrafos, incendiou tudo que tiver componente eletrônico, tiver chip hoje, uma televisão, um ar-condicionado, um carro, uma geladeira, tudo hoje tem algum chip, algum processador, tudo vai parar de funcionar, tudo vai queimar. É o que os cientistas dizem. Naquela época afetou os telegrafistas, mas agora o seu carro vai ficar sem funcionar, as cidades vão ficar sem abastecimento, porque hoje todos os caminhões eles têm componentes eletrônicos, tem carretas aí gigantescas, claro, elas são com ar-condicionado, tudo, e elas têm processamento eletrônico, ela tem ali um mini computadorzinho, e tudo isso será queimado, é o que os cientistas dizem, né? Não vai haver refrigeradores no mundo, não vai haver energia no mundo. O mundo vai ficar, segundo o que os astrofísicos dizem, de 2 a 6 meses sem energia nenhuma. Nas cidades, a cidade vai virar um grande caos. No interior as pessoas ainda trocam alimento, mas aqui na cidade não vai ter alimento nos mercados. E claro, as pessoas com fome, uma semana com fome, as pessoas já vão estar se matando, que já estão se matando hoje, né? O comentário prossegue. Outros telegrafistas aprenderam a simplesmente desligar o aparelho do suprimento de energia, então na forma de equipamentos. Outros telegrafistas aprenderam simplesmente a desligar o aparelho do suprimento de energia, então na forma de equipamento, então na forma de baterias, e trabalhar com energia induzida nos fios pelo fenômeno. O artigo prossegue. O que aconteceu? 2 astrônomos amadores britânicos, Richard Carrington e Richard Hodgson, haviam observado uma maciça explosão na superfície do Sol, emitindo matéria, no dia 1º de setembro. Em novembro, suas observações desse evento, até então desconhecido, foram apresentadas à Sociedade Astronômica Real. Quando veio o clarão de dezembro, então outros astrônomos ligaram os pontos. Nós sabemos que a luz, ela vem numa velocidade que ela leva 8 minutos do Sol até a Terra. O Sol está muito distante, ela leva 8 minutos. Mas no caso, essa energia, que não é tão rápida quanto a luz, ela levou, na verdade, vários dias. Então ele viu no 1º de setembro, mas ela só chega aqui na Terra em dezembro. O artigo prossegue. O evento de Carrington, como ficou conhecido, foi uma tempestade solar, de fato, a mais forte de que temos notícia.
Essas erupções que lançam partículas e campos eletromagnéticos fortíssimos espaço afora acontecem o tempo todo, mas raramente atinge a Terra. Em 2012, uma erupção com a mesma intensidade de 1859 passou de raspão pelo planeta. E eles dizem, a qualquer momento o planeta Terra pode ser atingido, porque existe previsão de outras tempestades no Sol. Ele diz, o que aconteceria se essa de 2012 tivesse nos atingido? Possivelmente estaríamos nos recuperando ainda hoje. Durante a tempestade, que dura algumas horas, parte importante das comunicações seria suspensa. Os sinais de rádio usados por satélites e aviões teriam interferência maciça e parariam de funcionar. Um avião sem rádio é um avião cego. É inconcebível voar sem rádio hoje. A catástrofe que se deu nos telégrafos em 1859 aconteceria no tráfego aéreo. Em tempos sem pandemia, cerca de 10.000 aviões estão no ar ao mesmo tempo, a cada momento, levando 1 milhão de pessoas, numa realidade em que muitos deles não conseguiriam pousar, teríamos uma tragédia. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, os aviões de hoje, eles não conseguiriam funcionar. E a quantidade de pessoas que voam ao mesmo tempo na Terra é um fluxo de avião terrível. Eles falam em 10.000 aviões estando no ar ao mesmo tempo, levando 1.200.000 pessoas. Esses aviões iriam cair, né? Talvez aviões pequenos as pessoas ainda consomem, mas esses grandes aviões, eles vão cair. O comentário prossegue. No espaço, muitos satélites seriam destruídos pelo efeito direto das emissões. Ou seja, a Terra ficaria também sem esses sinais, nós ficaríamos sem internet. Aí tem pessoas que ficam até sem água, sem energia, mas sem internet. Estou brincando, né? Mas tem algumas pessoas que ficam doentes sem internet. Então, outra coisa, você não teria satélite, não teria comunicação. Você não saberia o que está acontecendo no mundo. As suas televisões queimaram. O artigo prossegue. Outros poderiam ser derrubados de sua órbita pelo aquecimento da camada superior da atmosfera. Isso faz com que o ar se expanda, aumentando a sua densidade, que é pouca, mas existe, na baixa órbita terrestre, e causando atrito, que faz os satélites desacelerarem e caírem. Os astronautas na Estação Espacial Internacional, se escapassem desses dois, poderiam até morrer por conta da radiação cósmica extra. Ou seja, ele está falando da grande catástrofe que aconteceria aqui na Terra. Penso que significaria a humanidade 6 meses sem energia. É uma catástrofe geral. O comentário prossegue. Mas o efeito mais desastroso seria no solo. Uma tempestade eletromagnética causaria correntes elétricas em materiais condutivos por indução. Foi o que aconteceu com os telégrafos em 1859. Qualquer coisa ligada na rede elétrica poderia ser destruída, ou seja, um grande incêndio. As cidades, as casas vão pegar fogo, porque a tendência, assim como os telégrafos incendiaram, vai incendiar tudo. Você vai ter uma corrente elétrica tal que vai incendiar as suas televisões. E não adianta esses recursos que tem para poder queimar um fusível. A potência do que eles falam é muito grande. E eles prosseguem, olha, danos em transformadores e geradores causariam blackouts de longo prazo até o estrago ser reparado. Eles falam, você estragar 10 transformadores numa cidade já é uma catástrofe. Pensa em quantos transformadores existem na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, no mundo todo. E eles sofrendo esse estrago. Até você produzir novos
aparelhos para poder substituí-los, é uma coisa que vai levar meses. As empresas vão estar atingidas e com dificuldade de funcionamento. É realmente uma catástrofe que não tem como nós dimensionarmos. O comentário do artigo prossegue. O mundo moderno não pode ficar sem eletricidade. Quem viu o que aconteceu no Amapá no ano passado, no ano de 2020, né? Já estamos em 2022, agora ano retrasado, quando o incêndio em um só transformador causou blackouts parciais e totais por 22 dias. Isso foi um transformador lá no estado. Faz só uma ideia bem modesta do que estamos falando. Seriam blackouts totais, talvez por meses. Pessoas morreriam nos hospitais. A água pararia de chegar porque depende de bombas elétricas. E sem contar que nessa fase da grande tribulação, as fontes de água já foram atingidas. E se tem alguma fonte que as pessoas estão, eu fiz um poço artesiano aqui. As bombas elétricas que hoje puxam água desse poço artesiano, elas vão queimar até você conseguir comprar, porque esses produtos vão desaparecer do mercado. O artigo prossegue. Com isso, e sem comunicação, incêndios causados pela própria tempestade solar poderiam ficar sem solução. A consultoria Lloyds calculou o impacto que uma tempestade solar teria nos Estados Unidos. A destruição chegaria a 3 trilhões de dólares. Isso é mais que 6 vezes o pior desastre natural já registrado, o tsunami de 2011, e 3 vezes Chernobyl, que foi aquele acidente atômico na Rússia, né? Considerando apenas o que aconteceria nos Estados Unidos. Então, olha, o desastre que ocorreria nos Estados Unidos já seria algo superior 3 vezes Chernobyl. E também superior àquele tsunami de 2011, que atingiu diversos países e deu um prejuízo tremendo. O artigo prossegue. Um pequeno apocalipse, de fato, mas nada capaz de nos levar a uma nova idade das trevas, porque nem tudo será atingido, e não por igual. Primeiro, haveria algum tempo de aviso, porque essa energia, como nós vimos, é de setembro a dezembro. É um tempo, ela leva alguns meses para chegar aqui na Terra. A luz leva 8 minutos, mas essa energia leva alguns meses. Então, ele diz, haveria um tempo de aviso. Uma tempestade solar não é o Sol brilhando mais, o que chegaria à velocidade da luz. Quando a gente visse, já estaria aqui. É uma explosão de gás hiperaquecido, plasma que tem potencial destrutivo eletromagnético, que viaja pelo espaço. Pode levar horas para chegar, né? A emissão do evento de Carrington levou 17 horas. Agências como a NASA têm sistemas de observação e aviso prévio de tempestades solares, estabelecidos porque o risco é bem conhecido. Eles incluem satélites no espaço profundo, mais distantes daqui do que a Lua, orbitando o Sol. Eles podem medir com exatidão a intensidade da erupção antes de seus efeitos chegarem à Terra. Ou seja, a ciência vai ter condições de avisar a humanidade em algum momento, né? Mas, de qualquer maneira, a humanidade vai ter um grande prejuízo. O artigo prossegue. As operadoras de rede elétrica e de aeroportos poderiam agir a tempo, interrompendo transmissões e pousando aeronaves de forma emergencial. Ou seja, em 17 horas consegue colocar todos os aviões no solo, né?
E há as gaiolas de Faraday. Elas desviam a energia eletromagnética e protegem aquilo que está em seu interior. A maioria dos grandes servidores fica envolvida em caixas de metal e ela serve como boas gaiolas. Sendo assim, essas máquinas poderiam sobreviver desde que desligadas da tomada. E os dados da nuvem permaneceriam na nuvem. Você não perderia seu Gmail. Ou seja, se eles desligarem tudo da tomada a tempo, então, quando restabelecesse energia, se vai ser 2, 6 meses, você voltaria a consultar seu e-mail. O mundo hoje viveria um caos. O artigo prossegue. Por fim, o desastre não teria o mesmo impacto no mundo todo. A emissão não atinge o solo, mas interage com o campo magnético da Terra, que desvia a radiação solar. Esse campo funciona como um escudo que protege o planeta do vento solar, as partículas eletricamente carregadas que o Sol libera o tempo todo. Esse escudo é mais fraco perto dos polos. Por isso rolam auroras boreais lá o tempo todo. Elas são as partículas carregadas que o Sol emite, interagindo com a atmosfera. Nesses casos, sem a intensidade necessária para causar estragos. No advento de uma tempestade, que é nada mais do que vento solar em quantidades absurdas, a disrupção eletromagnética partiriam dos polos para latitudes mais próximas dos tópicos. Foi isso que causou as auroras no Caribe e no sul do Brasil em 1859. Caso a tempestade de 162 anos atrás se repetisse, então a maior parte do Brasil não perceberia de forma direta. Ou seja, os brasileiros na grande tribulação estariam um pouquinho mais protegidos, né? O comentário prossegue. Basicamente, a internet pararia de funcionar por algumas horas, já que os servidores do hemisfério norte teriam de ficar desligados até que a tormenta eletromagnética seguisse seu caminho espaço afora. De resto, talvez tivéssemos auroras boreais no sudeste, caso a tempestade fosse um pouco mais pesada, mas já seria um belo susto. E mais uma prova de que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã intuição, diz o artigo. Bom, o artigo ele fala dessa tempestade solar, e essa tempestade eletromagnética ela causaria também um calor na Terra. Então, essa é uma questão. Quais seriam os resultados dessa tempestade solar, dessa quarta taça derramada no Sol e que vai abrasar os homens, vai causar essas feridas nos homens?